Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos para mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre equilíbrio químico, parte 2. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o deslocamento de equilíbrio. Quais os fatores que deslocam esse equilíbrio? Na aula anterior nós falamos sobre como determinar o sentido desse equilíbrio, se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho dos fatores que deslocam esse equilíbrio. Quando nós falamos de equilíbrio químico, nós temos uma balança, né? Você tem que imaginar numa balança. Sabe aquela balança do símbolo da justiça? Então, se você tem uma balança, você precisa que a reação química ela esteja exatamente igual. As concentrações dos reagentes, elas devem ser iguais às concentrações dos produtos e vice-versa. Mas eu posso ter alguma perturbação externa, pressão, temperatura, superfície de contato, catalisador, algum fator que desloque esse equilíbrio químico. E deslocar o equilíbrio químico significa dizer que alguém será favorecido durante o processo reacional, seja produto ou seja reagente. Nós também vimos nas aulas anteriores que esse equilíbrio ele tem dois sentidos de deslocamento. Ou ele é deslocado no sentido direto, que é para a formação de produtos, onde há um deslocamento para a direita, ou se ele é deslocado no sentido inverso, que é no sentido de formação dos reagentes, que é o deslocamento para a esquerda. E na aula de hoje, nós vamos entender quais fatores têm o poder de deslocar o equilíbrio químico, de perturbar uma reação química. Perfeito? Então acompanha comigo aí na tela. Nós temos o primeiro fator, que foi descoberto pelo princípio de Le Chatelier. O que diz esse princípio? Toda reação química ela está em um estado de equilíbrio reacional acontecido. Mas eu posso ter algum fator externo que pode ocasionar uma perturbação desse equilíbrio. É só você imaginar um lago, né? Chatelier diz para a gente imaginar um lago. Então, ao imaginar um lago, a água está bem paradinha. Aqui na nossa região, esse lago é um açude, né? Então, você vai imaginar ali a água parada, com suas forças intermoleculares bem organizadas. E ao atirar uma pedra, jogar uma pedra no lago, nós vamos perturbar aquele equilíbrio. Então as ondas serão formadas e nós temos uma dissipação do equilíbrio químico. Porém, ao passar do tempo, essas pequenas ondinhas que foram formadas elas vão se acalmando e a água retoma o seu estado de equilíbrio químico novamente. E assim acontece com as reações. Então as reações elas sofrem perturbações, mas com o próprio passar do tempo, essas reações químicas elas vão se organizando para retomarem o seu estado inicial de equilíbrio. Então vamos lá, olha só. Quais fatores deslocam o equilíbrio segundo o princípio de Le Chatelier? Concentração, pressão, temperatura e catalisador. Então nós precisamos entender como que esses fatores que estão aí na tela, eles perturbam o equilíbrio químico. Como que eles atacam uma reação, como que eles influenciam no sentido reacional, se é para a direita ou se é para a esquerda. Então como que isso funciona? Vamos ver. O primeiro fator é o fator concentração. O fator concentração, pessoal, ele acontece de duas maneiras. Ou você adiciona ou você retira. Então, ou aumento a concentração de reagente ou de produto, ou eu diminuo a concentração de reagente e de produto. É importante lembrar que, quando eu aumento essa concentração, um lado da balança vai ficar maior. Então, é necessário que haja um consumo desse lado que foi aumentado para que a minha reação ela atinja o equilíbrio novamente. Então, o aumento da concentração decorre sempre no consumo daquilo que foi adicionado. Agora, quando eu faço a retirada, o fator é inverso. Então, quando eu diminuo a concentração, o lado que eu diminuí vai ficar desproporcional. Então, eu preciso aumentar essa concentração. Então, como que eu aumento essa concentração? Consumindo o outro lado. Ah, por quê? Nós vimos na aula passada que o reagente ele forma produto e o produto ele forma reagente. Então, se eu aumento a concentração do reagente, eu vou consumir esse reagente e esse consumo forma produto. Se eu aumento a concentração do produto, eu vou consumir produto e esse produto forma reagente. Agora, se eu diminuo a concentração de reagente, eu preciso repor esse reagente. Como que eu vou repor? Consumindo o produto, porque produto forma reagente. Se eu diminuo a concentração do produto, eu preciso repor a concentração do produto. Como que eu vou repor o produto? Consumindo o reagente. Então, palavras-chave: concentração,
Adição é sempre consumo. Se você adiciona, você sempre vai ter que gastar, sempre vai ter que consumir. E a retirada, a diminuição, é sempre reposição. Se você retira, você vai ter que repor. Perfeito? Assim funciona a concentração. Olha só na tela. Eu tenho uma reação em equilíbrio, onde eu tenho reagente formando produtos. Nesse caso, houve a adição de reagente. Se eu aumento o reagente, o equilíbrio ele é para a direita, porque na direita tem os produtos. Então, a adição de reagente forma produto. Se eu adiciono um produto, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, porque quando eu adiciono um produto, eu preciso consumir produto e o consumo de produto forma reagente. Perfeito? Lembra que também pode aparecer direta e inversa. Pode aparecer V1 e V2, mas isso nós já conhecemos das aulas anteriores. Perfeito? Assim funciona o fator concentração. A pressão, ela também influencia o equilíbrio químico. Só que como que funciona a pressão? Nós estamos falando de substâncias gasosas, então quando eu falo de pressão, a pressão ela comprime, não é assim? Lembra do experimento da seringa, do êmbolo da seringa? Puxei a seringa, coloquei o dedo lá na ponta, pressionei, fiz uma força. O que acontece ali? O volume dentro da seringa ele vai diminuindo porque eu vou comprimindo o ar. Então eu vou ter uma compressão. Então o aumento da pressão diminui o volume por causa da compressão e a diminuição da pressão aumenta o volume por causa da descompressão. Então a pressão ela funciona dessa forma, tudo bem? Então o aumento da pressão há uma diminuição de volume e a diminuição da pressão há um aumento de volume, perfeito? Então olha só na tela. Eu tenho aí a formação da amônia, onde eu tenho 1 mol de gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Nesse caso, eu tenho 1 volume de gás nitrogênio e 3 volumes de gás hidrogênio. Isso vai dar ali 4 mols, que é equivalente a 4 volumes. Já na formação da amônia, eu tenho apenas 2 mols de amônia, que é o equivalente a 2 volumes. Nesse caso, se nós fizermos um aumento de pressão, o equilíbrio ele vai ser deslocado para o lado de menor volume. Tudo bem? Menor volume. Se há uma diminuição da pressão, o equilíbrio será deslocado para o lado de maior volume. É só lembrar do conceito básico de pressão. O aumento da pressão comprime o ar, então eu vou diminuir o volume. Então, quanto menor o volume, será deslocado o equilíbrio com o aumento da pressão. Já a diminuição da pressão, ocorre uma descompressão, então ocorre um aumento do volume. Então, se nessa reação eu tenho 4 volumes no reagente e 2 volumes no produto, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para a direita, para o produto, porque o volume é menor. A diminuição da pressão desloca o equilíbrio, para a esquerda, onde o volume ele é maior. Perfeito? Então, assim analisamos pressão. Já o terceiro fator, que é o fator temperatura, a temperatura ela influencia diretamente na energia cinética das partículas, né? Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas, maior a colisão dessas partículas e assim as reações acontecem de maneira mais rápida. Nós também temos aqui na nossa plataforma a aula sobre cinética química. Lá vocês irão compreender melhor o fator temperatura. Então, continue acessando as plataformas e assistam essas aulas se vocês ainda não acompanharam. Então, o fator temperatura ele modifica o estado de agregação das partículas, né? Então, o aumento da temperatura provoca uma agitação muito grande. Isso faz com que eu tenha mais colisões, logo eu tenho mais reações. Então, reações endotérmicas são reações que vão para a direita, absorvem calor, e as reações exotérmicas são reações que vão para a esquerda, que liberam calor. Também tem na plataforma a aula de termoquímica, então vá lá e assista essa aula também. Perfeito? Vamos seguir. Então a temperatura ela vai depender se a tua reação é endotérmica ou se a tua reação ela é exotérmica. Nesse caso aí da tela, a reação ela é exotérmica, então a reação está acontecendo e liberando calor. Então, se eu diminuo a temperatura, essa reação ela vai ser deslocada mais ainda para a direita, né? No sentido exotérmico da reação. Se eu aumento essa temperatura, eu vou para o sentido contrário. Então, a minha reação ela vai ser deslocada para a esquerda, no sentido dos reagentes. Então, o fator temperatura, ele depende exclusivamente da tua reação. Se tu estás analisando uma reação endotérmica e quer deslocar o equilíbrio para a direita, você precisa aumentar a temperatura. Já nesse caso, nós estamos analisando uma reação exotérmica.
Então, se eu quero deslocar o equilíbrio para a direita, eu preciso diminuir mais ainda a temperatura. Então, temperatura é diretamente proporcional, mas cada caso é um caso, tá? Você não pode anotar assim, sempre vai deslocar para a direita ou sempre irá deslocar para a esquerda. Não, depende da reação em questão, tá bom? Então, nesse caso da tela, a nossa reação ela é isotérmica, por isso que a análise funciona dessa maneira. Se fosse uma reação do tipo endo, era só trocar essas análises, perfeito? Vamos seguir. O próximo fator é o fator catalisador. O catalisador ele é super interessante porque o catalisador não desloca o equilíbrio. Ah, mas como que ele está nos fatores que deslocam o equilíbrio? Por que ele está aí? Porque o catalisador ele é apenas um acelerador. Né? Quando eu falo em catálise, eu falo de reações mais rápidas. Por exemplo, nós temos um catalisador biológico, que são nossas enzimas. Então, o que elas fazem? Elas trituram ali, né, os nossos alimentos e distribuem para o nosso organismo e fazem que isso aconteça de maneira mais rápida pelo processo enzimático. Então, as enzimas são catalisadores biológicos. Mas nós também temos fermento, por exemplo. Então, o fermento faz com que a massa do pão cresça de maneira mais rápida. Então, um catalisador, ele não vai deslocar o equilíbrio nem para a direita e nem para a esquerda, porém, ele vai acelerar esse processo em que a reação atinge o equilíbrio. Perfeito? Então, o catalisador não desloca o equilíbrio. Qual é a função do catalisador? É acelerar o processo reacional até que a reação atinja o estado de equilíbrio. Então, reações catalisadas ocorrem de maneira mais rápida. E para nossa surpresa, nós também temos aí na plataforma a aula sobre cinética, química, velocidade de reações, onde nós falamos sobre catalisadores. Perfeito? Vamos seguir. Então, o catalisador ele não vai influenciar no processo reacional. Tá? Vamos seguir. Nós temos aí nesse equilíbrio ainda pH e pOH, né, que é potencial hidrogênio iônico e potencial hidróxido iônico. Para que serve o pH? Para me dizer se a substância ela é ácida ou básica. Isso lá na química inorgânica. pH menor que 7, substâncias ácidas, pH maior que 7, substâncias básicas. Mas lá na primeira série, quando a gente está estudando química inorgânica, a questão te diz, a substância tem pH 3, então ela é uma substância ácida. A substância tem pH 11, então ela é uma substância básica. No equilíbrio, nós não temos esse valor. Nós temos a concentração desse valor. E pela concentração, nós conseguimos calcular o pH e o pOH, tudo bem? Então, olha só. O pH, a fórmula para achar o pH é menos o log de H+, e a fórmula para encontrar o pOH é menos o log de OH-. Lembrando que H+ é concentração de ácidos e OH- é concentração de base. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, tá? É só se lembrar que pH mais pOH deve ser sempre 14, tá? A escala de pH. Então, por exemplo, se o pH é 7, o pOH precisa ser 7. Eles têm que dar 14. Se o pH é 4, o pOH precisa ser 10. Eles têm que dar 14. Quem define para você que a substância é ácida ou básica? Só quem pode definir é o pH, tá, pessoal? Só quem pode fazer essa definição é o pH. Para que serve, então, o pOH? O pOH ele é parâmetro para você descobrir o pH. O nome da escala é escala de pH e não escala de pOH. Tudo bem? Então, sempre lembra, a soma dos dois deve ser 14. Então, se o pH é X, o pOH deve ser um número que somado dê 14. Perfeito? Tudo bem? Então, vamos seguir. Aí na tela nós temos alguns exemplos. Ó, substância ácida, né? Eu tenho ali o pH 7. Substância básica, eu tenho o pH maior que 7. E substâncias neutras, eu também vou ter esse pH igual a 7. Perfeito? Na tela, nós temos uma questão. Essa questão ela é a questão Enem, ela está no nosso livro 2 de Ciências da Natureza. Está lá na página 186. A questão diz o seguinte, ó. Às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico existente entre alguns ingredientes do produto, de acordo com a equação. Então, a equação é gás carbônico reagindo com água, formando ácido carbônico. A alteração do equilíbrio anterior relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições descritas tem como consequência A. Bom, essa questão aí, ela é nosso dia a dia.
E é bem o que o Enem faz, né? Pega a situação do dia a dia e coloca ali um conteúdo de química nela, nesse caso, o conteúdo de equilíbrio. Ao abrir o refrigerante, nós vamos perceber um vazamento ali. É instantâneo. Então, quando eu abro o refrigerante, eu percebo um vazamento. E esse vazamento ele é evidenciado pelo quê? É o que a questão quer saber. Então, por que ocorre esse vazamento se eu tenho uma reação de gás carbônico reagindo com água, formando ácido carbônico? Então, quem é o responsável por essa situação de vazamento ao abrir o refrigerante? Vamos ver aí? Letra A, liberação de CO2 para o ambiente. Letra B, elevação da temperatura do recipiente. Letra C, elevação da pressão interna no recipiente. Letra D, elevação da concentração de CO2 no líquido. E letra E, formação de uma quantidade significativa de água. Bom, isso é conhecimento empírico. Você faz isso na sua casa. Ao abrir um refrigerante, o que você percebe? E aí? Então, olha só, quem marcou letra A, acertou, né, pessoal? Liberação de gás carbônico. Então, há uma perturbação no equilíbrio, porque o gás carbônico, o CO2, ele está preso dentro da garrafa e quando nós aliviamos a pressão, esse gás carbônico ele é liberado. Perfeito? Então, letra A. Próxima questão diz o seguinte, ó. Questão 2, tá lá, questão 6, perdão, tá? No nosso livro 2, tá na página 189. A questão diz assim: durante a queima de combustível no motor do carro ou em fornos industriais de temperatura muito elevada, existe energia necessária para que ocorra a formação do monóxido de nitrogênio através de gases de nitrogênio e oxigênio. Então tá aí a nossa reação, gás nitrogênio reagindo com gás oxigênio, formando 2 mols de monóxido de nitrogênio em altas temperaturas. Então a reação é endotérmica. O monóxido de nitrogênio pode ser oxidado na atmosfera, que contém O2, e forma o dióxido de nitrogênio, NO2, que tem cor marrom. Muitas vezes, o fato do céu ter um tom marrom em cidades com tantos veículos como São Paulo se deve à formação do NO2 na atmosfera, somado com uma grande emissão de material particulado, incluindo a fuligem, que também escurece a atmosfera. O que a questão quer da gente? De acordo com as informações, há dias em que o céu da cidade de São Paulo está com um tom marrom na decorrência de... Ó, o texto, ele fala, né? Por isso que é importante fazer a leitura. O texto, ele fala ali que o tom marrom ele é decorrente da emissão de gases. Quais gases? Esses gases que estão na reação, olha só. Então, letra A, variação do valor do pH da água quando a chuva está ácida. Isso também acontece, né? A chuva ácida vai variar o pH, mas não é o que a questão quer saber. Elevada emissão de NO, que em contato com o O2 forma fuligem. Será que é o monóxido que forma fuligem? A queima de combustível fóssil forma fuligem, tá? Menor atividade industrial e redução da emissão do monóxido. Não, né? Se eu tenho redução de monóxido, o céu ele vai ficar mais limpo e não vai ter um tom marrom. Letra D, maior quantidade de veículos que emitem gases poluentes, tais como o gás NO. Tá aí, né, pessoal? Ó, achamos o nosso gabarito, é o que o texto está falando. Perfeito? Vamos a mais uma questão, rapidamente. Ó, questão 2, questão 13, está lá no livro 2, página 191. Questão diz assim: os derivados do ácido propiônico são aprovados para uso no tratamento sintomático da artrite reumatoide ou osteoartrite e da artrite gutosa aguda, sendo usadas também como analgésicos na tendinite aguda e na bursite, bem como para tratar a dismenorreia primária. O ácido propiônico é um monoácido fraco que apresenta grau de ionização igual a 1%. O pH de uma solução 0,1 mol por litro desse ácido é aproximadamente igual a quanto? Então é o que eu falei para vocês. A questão agora de equilíbrio ela não vai dar mais para a gente o valor do pH, ela vai dar a concentração e a gente precisa calcular. Nesse caso, eu tenho a concentração, que é 0,01 mol, e tenho o grau de ionização, que é 1%. Então, quanto que é 1% de 0,01 mol? É isso que eu preciso saber. Fazendo uma regrinha de 3, nós vamos ver que isso é 0,0001 mol. Colocando em notação, nós vamos ter que a concentração de ácido é 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, eu tenho aí a concentração do H+. Jogando na fórmula de pH, então pH é menos o log de H+, nós vamos ter pH é menos o log de 10 a menos 4. Aí, pela regra do pH, vem esse menos 4 para frente, vai reagir com menos 4 vezes o log de 10. Menos com menos é mais, log de 10 é 1, então nós vamos ter ali 4 vezes 1,
que é 4. Então, o pH desse ácido propiônico é 4. pH menor que 7, substância ácida. Perfeito, pessoal? Gabarito, então, letra C. Tudo bem? Então, nós encerramos a nossa aula de hoje. Para essas e outras aulas, acessem a nossa plataforma